Bom dia, galerinha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, né? Dessa vez aí com o último conteúdo antes do teste, né? Nós iremos ver hoje a classificação das frases. Bom, esse é um conteúdo que vocês já viram, vocês já estudaram aí no 6º ano e até nos anos anteriores. Então é um conteúdo muito fácil, muito simples, que nós iremos aí revê-lo, né? Então é um conteúdo mais a título de revisão mesmo. Bom, primeiro vamos relembrar o que é frase. Construção comunicativa de sentido completo, sendo composta por uma ou mais palavras, possuindo ou não verbo. Com teor afirmativo, negativo, interrogativo, exclamativo ou imperativo. Traz aí o dicionário online para vocês. Bom, então, todo enunciado que tem sentido completo, que eu utilizo para me comunicar com alguém, é uma frase. Precisa ter várias palavras? Não. Se eu disser oi, é uma frase. Se eu disser socorro, é uma frase. Se eu disser olá, tudo bem, como vai você? Uma frase. Enunciado de sentido completo, frase. Se eu disser assim, bom, oi, dia, como você... É uma frase? Não, não é. É um emaranhar de palavras. Para ser uma frase, tem que ser um enunciado com sentido, ok? Vamos aí rever os principais tipos de frases segundo a classificação tradicional, que é a classificação que traz no livro de vocês. Lembrando que esse conteúdo da aula de hoje ele não está no livro didático, ele está na gramática. Portanto, vamos contemplá-lo também, ok? Bom, quanto à classificação das frases, suas principais, a principal classificação vem a ser declarativas. Quanto à sua classificação tradicional, elas são classificadas como declarativas, que são aquelas que apresentam uma declaração. Elas podem ser afirmativas ou negativas. Trouxe um exemplo para vocês. A professora corrigiu as provas. Ela não saiu do quarto. Perceba aí que eu estou afirmando que a professora corrigiu as provas e eu estou dizendo, já negando o fato que ela não saiu do quarto. Ou seja, frase afirmativa e negativa, ambas declarativas. Vamos ver mais para frente aí do que se trata só as declarativas. Bom, as interrogativas, obviamente, trazem aí questionamentos, né? São frases que apresentam uma pergunta. Então, um exemplo que eu trouxe aí. Que tal você fazer os deveres de casa agora? Eu estou questionando, certo? As exclamativas são frases em que expressam um estado afetivo. Então, as exclamativas, nós estamos lidando aí com emoções, certo? Que receita complicada! Exemplo de frase exclamativa. As imperativas, por sua vez, são aquelas que apresentam uma ordem, um conselho ou um pedido, tá, gente? Não pensem que as imperativas são ordens, não, porque não são. Um exemplo aí que eu trouxe, acorde, filho. Tá mais aí para um pedido, do que para uma ordem. Bom, e as optativas, por sua vez, a gente fala de optativas, mas nós não estamos falando que elas trazem opções. É mais como se exprimissem nossos desejos. São frases que apresentam um desejo, ou seja, a gente quer que aconteça alguma coisa. A questão de ser optativa, o conceito de optativa, é porque o nosso desejo ele pode se realizar ou não. Então, se eu falo assim, seja bem-vinda, o meu desejo é que você seja bem-vinda, certo? Então, é uma frase optativa. Vamos, então, agora analisar uma por uma com mais detalhes. Frases declarativas. A frase declarativa expressa uma declaração afirmativa ou negativa a respeito de algo. Termina com um ponto final. Gente, atenção para a pontuação das frases, certo? Os tipos de frases trazem pontuações específicas. As declarativas sempre trazem ponto final.
Não se esqueçam disso, tá bem? Eu trouxe 2 exemplos aí, pra gente entender melhor. Eu estou com a palavra agora. Eu estou declarando de forma afirmativa que eu estou com a palavra agora. Eu estou afirmando algo. Agora, se eu digo assim, Mariana não passou pela praça, eu estou declarando algo de forma negativa, porque eu estou dizendo que ela não passou pela praça. Eu estou afirmando que ela não passou pela praça. Por isso, negativa. As frases declarativas negativas têm uma marcação muito fácil de perceber, porque elas trazem não, nunca, jamais, de forma alguma, né? Advérbios de negação, portanto, negativas, certo? Frases interrogativas. Bom, elas se classificam como diretas ou indiretas. Como assim? As frases interrogativas diretas, elas são marcadas pelo ponto de interrogação no final delas. Ou seja, eu estou fazendo uma pergunta direta a alguém. Onde você está? De onde você está chegando? Quando ele voltará? Como você chegou até lá? Por que está triste? São perguntas que eu estou fazendo diretamente ao meu interlocutor, certo? Como é que eu sei que são diretas? Tem a interrogaçãozinha no final da frase, evidentemente. Bom, as indiretas, por sua vez, elas também são questionamentos, porém não são questionamentos diretos. Quando eu digo assim, não sei onde você está, diga-me de onde você vem, ninguém sabe quando ele voltará, não sei como você chegou até lá, ou quero saber por que estás triste. Eu estou fazendo uma pergunta? Não, não tem interrogação. Porém, é um questionamento. Quando eu digo, quero saber por que estás triste, eu estou questionando você porque você está triste. Eu não preciso perguntar, por que você está triste? Eu estou dizendo, quero saber por que você está triste. É uma interrogação indireta, porque não tem ponto interrogativo no final. Então, visivelmente, qual a diferença entre ambas? As diretas trazem interrogação no final e as indiretas não trazem interrogação no final, porém ambas são questionamentos. Certo? Ficou claro isso aí? Frase exclamativa. Bom, a frase exclamativa é aquela que exprime os sentimentos e emoções, seja de admiração, de alegria, de amor, de indignação e etc. Como é assinalada, gente, com ponto de exclamação. Tanto pode ser um ponto só, quando a pessoa quer exprimir que a emoção é muito grande, que a surpresa, a raiva, a dor, a alegria é muito grande, usa 3 pontos de exclamação. E até a exclamação também é utilizada quando você faz um questionamento com muita ênfase. Aí usa ponto de interrogação e exclamação logo após. Mas o ponto de exclamação é basicamente um marcador gráfico das frases exclamativas, certo? Trouxe aí exemplos. A Rita adora chocolate. O mar é majestoso. A turma é muito empenhada. Percebam que quando as pessoas fazem afirmações com muita emoção, alegria, dor, tristeza, não é só felicidade, não. Ai, meu pé! Ai, que raiva! Também usa-se a exclamação nesses casos, certo? Então, próximo tipo de frase. Frase imperativa. Frase que exprime uma ordem, um conselho, um pedido, uma exortação do falante e que tem o verbo no modo imperativo, conjuntivo, indicativo ou em forma de gerúndio ou infinitivo. Vocês estudaram tudo isso aí na primeira unidade, tem que lembrar, tá? O sinal de pontuação usado deveria ser o ponto final. Ou seja, algumas trazem o ponto final, porém, quando a frase imperativa está no sentido de dar uma ordem, muitas vezes usa-se a exclamação. Exemplos: calem-se. Rita, para de comer chocolate. Faz o que digo. Percebam aí que o calem-se, para ou faz, os verbos estão no modo imperativo, certo? Essa é a marcação básica para você saber se é a frase imperativa.
além do seu sentido de ser uma ordem, um conselho, um pedido, ela traz em si o verbo conjugado no imperativo. Ficou claro isso aí? Frases optativas. São aquelas em que o emissor expressa um desejo, como eu havia afirmado. Porém, nem sempre aquilo que o emissor deseja acontece. Por isso, o conceito optativa tem a ver com a palavra opção. Não é que eu estou dando opção para a pessoa que eu estou falando, ou você faz isso ou aquilo, não. É porque quando a gente expressa um desejo, isso não quer dizer que ele vai se realizar. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso, optativas. Vejam aí nos exemplos. Vá com Deus. Seja bem-sucedida na vida. Seja bem-sucedido na vida. Tomara que seja aprovado no exame. São desejos que, porém, podem ser realizados ou não. Percebam aí que também tem exclamação. Quer dizer, o ponto de exclamação não é exclusivo das frases exclamativas, certo? A gente tem que entender o sentido da frase. Isso é muito importante. Por quê? Lembre-se, a entonação é um elemento muito importante da frase falada. Eu trouxe aí 5 exemplos da mesmíssima frase com entonações diferentes. Eu posso dizer, é ela. Eu posso dizer, é ela. Eu posso dizer, é ela. É ela. É ela. Percebam aí quantas entonações a gente pode colocar no mesmo tipo de frase. E dependendo da entonação, ela vai ser interrogativa, exclamativa, afirmativa, etc. Ok? Isso amplia a possibilidade de expressão do ser humano, né? A gente pode se expressar de várias formas diferentes. Agora, na língua escrita, os sinais de pontuação podem agir como definidores do sentido das frases. Por isso que a gente coloca um ponto de interrogação, exclamação e etc. Para definir aí, para nortear o emissor, a pessoa que está lendo a frase, de que forma que a frase vai ser falada, certo? Com relação a esse conteúdo, apesar de ser aí conteúdo de anos anteriores, vocês já estudaram isso aí antes, e está vendo aí só revisando os tipos de frases, o tipo padrão aí de frases. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse conteúdo, ou a atividade que eu vou estar passando aqui no aplicativo da escola, junto com essa aula, pode me chamar. Chama lá no WhatsApp, toda aula eu coloco o número para vocês não esquecerem. Me chama lá que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tanto com relação ao que eu expliquei agora, quanto em relação à atividade proposta, tá ok? Faça a atividade, me mandem a fotinha aí, estudem para o soletrando, tá bom, galera? Próxima aula já vai ser de revisão para o teste e vamos que vamos. Beijos e até lá!